Olá, eu sou Roberto Piteri, cirurgião bucomaxilofacial. O assunto que eu vou conversar com vocês hoje é sobre os prós e contras do paciente classe 3 em cirurgia ortognática. Como a gente sabe, a cirurgia ortognática é uma cirurgia para corrigir os maxilares. E o paciente classe 3 é aquele paciente que tem a mandíbula, que é o osso móvel do rosto, para frente em relação à maxila, que é o osso de cima, o osso fixo da boca. Normalmente, os pacientes classe 3, eles têm uma dificuldade um pouco maior no posicionamento de língua antes da cirurgia. Então, normalmente, esses pacientes classe 3, pelo fato de a língua ter um espaço muito maior antes da cirurgia e esse espaço ele irá diminuir quando a mandíbula vier para a posição, normalmente esses pacientes são mais suscetíveis a ter que fazer um tratamento com a fonoaudiologia antes da cirurgia ortognática ou às vezes até mesmo depois. Às vezes o não tratamento com a fono pode estimular até uma recidiva da cirurgia. Recidiva é quando o paciente faz a cirurgia, encaixa toda a mordida e depois pela ação da língua essa mordida pode se alterar. Outra coisa também em relação ao paciente classe 3 que em relação ao paciente classe 2 não acontece, normalmente alguns pacientes têm um pouquinho de sobrepeso, são os pacientes gordinhos e tem uma papada. Então o paciente tem que entender que quando essa mandíbula vier para trás, essa papada ela vai aumentar. É muito comum às vezes a gente até fazer junto com o cirurgião plástico. A gente recua a mandíbula, como vai aumentar um pouquinho o papo, o paciente faz uma lipoaspiração dessa região, da região submentual. Aí a gente consegue ter uma estética favorável mesmo com o recuo da mandíbula. Agora em relação aos prós, por exemplo, o mais importante na minha opinião, todo paciente classe 3, ele tem uma injúria no nervo muito menor do que um paciente classe 2. Isso é fácil de você entender. Imagina que um paciente classe 2, que tem a mandíbula para trás, ele vai promover um avanço dessa mandíbula. Então esse nervo vai esticar. Ao contrário disso, os pacientes classe 3, quando a gente recua a mandíbula, esse nervo ele até fica folgado ali, ele aumenta o espaço, então ele não tem tanta injúria nervosa. Então, normalmente, os pacientes classe 3, eles têm uma volta da sensibilidade, o retorno da parestesia, antes do que os pacientes classe 2. Parestesia, para quem não está lembrado, é aquela ausência de sensibilidade que o paciente fica devido à manipulação cirúrgica e o rosto fica sem sensibilidade. E a mandíbula é onde demora um pouquinho mais ainda para voltar. Então os pacientes classe 3 têm essa vantagem em relação aos pacientes classe 2. Outra vantagem do paciente classe 3 é que dificilmente esses pacientes eles vão ter problemas da ATM relacionados à condição clínica, condição esquelética. Normalmente, pacientes que têm as disfunções temporomandibulares são pacientes classe 2. Dificilmente pacientes classe 3 vão apresentar essas disfunções. Então, quando eu pego um paciente classe 3, que ele não tem assimetria, a articulação ela não precisa ser tão minuciosamente investigada em relação a um paciente classe 2. Um paciente classe 2 ele sempre tem que ter uma investigação maior, porque a chance dele ter problema na articulação temporomandibular também é maior, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque senão você não vê os vídeos que a gente vai postando semanalmente, então fica muito mais fácil da gente estar interagindo. Deixe seus recados, que assim que possível eu respondo todas as mensagens. Muito obrigado.